Antes de elevarmos nossa voz em oração, é necessário aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus nos alcance primeiro. Muitas vezes queremos falar com Deus, mas Ele deseja antes nos lembrar de quem Ele é. A vida pode se parecer com um campo de batalha constante. Há dias em que você se sente forte, confiante e cheio de fé. Em outros, parece que tudo ao redor se levanta contra você. As lutas surgem sem aviso, os desafios se acumulam e o nosso coração, por vezes, começa a vacilar diante da pressão. No entanto, existe uma verdade eterna que não muda, mesmo quando tudo parece instável. A vitória já foi conquistada em Cristo. A palavra de Deus nos ensina que não lutamos para alcançar a vitória, mas lutamos a partir de uma vitória já garantida. Em Hebreus 10, somos exortados a segurar firmemente a esperança que professamos, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel, confiável e imutável. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, não diminui nos dias difíceis e não se enfraquece quando nossa fé parece pequena. Deus continua sendo fiel quando o coração está cansado, quando a mente está confusa e quando as respostas parecem distantes. Ele não é Deus apenas nos dias bons. Ele permanece o mesmo no vale e no monte. Por isso somos chamados a permanecer firmes, a não soltar a esperança e a não permitir que o medo, a dúvida ou as dificuldades roubem aquilo que Deus já plantou em nós. A esperança em Cristo não é frágil. Ela é uma âncora para a alma que nos mantém de pé em meio às tempestades. E nessa caminhada, o Senhor também nos lembra que não fomos criados para andar sozinhos. Somos fortalecidos quando nos encorajamos mutuamente, quando levantamos quem está caído e quando juntos apontamos nossos olhos para Jesus. Há poder na comunhão, há força na fé compartilhada e há consolo em saber que não estamos sozinhos nessa batalha. Se essa verdade fala com o seu coração hoje, declare nos comentários: glória a Deus. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto carrega um peso silencioso no coração. Há batalhas que ninguém vê, lutas internas que não aparecem no rosto, mas cansam profundamente a alma. Às vezes, parece que um problema termina e outro começa imediatamente, sem dar tempo para respirar ou se recompor. A vida pode apertar de tal forma que você se sente encurralado, esgotado ou até esquecido. Mas saiba de algo importante. Deus vê exatamente onde você está. A palavra nos ensina que a nossa fé não deve ser sustentada pelas circunstâncias, mas pela fidelidade de Deus. Quando tudo parece incerto, Ele permanece seguro. Quando você se sente fraco, Ele continua sendo forte. Quando suas emoções oscilam, a palavra do Senhor permanece firme. É por isso que somos chamados a não abrir mão da esperança, a não permitir que as dificuldades definam aquilo que cremos. A fé verdadeira se mantém mesmo quando os olhos não conseguem enxergar uma saída. Além disso, Deus nos convida a viver essa jornada em unidade. Ele nos chama a encorajar uns aos outros, a lembrar uns aos outros da sua bondade e a nos reunir para fortalecer a fé. Há algo poderoso quando irmãos se levantam juntos em oração, quando uma palavra de esperança é liberada no momento certo e quando o nome de Jesus é exaltado em meio à dor. A fé cresce quando é compartilhada e o fardo se torna mais leve quando não é carregado sozinho. Se hoje você se sente cansado, sem forças ou sobrecarregado, permita que essa verdade alcance o seu coração. Deus não se afastou de você. Ele permanece presente, atento e fiel, sustentando você mesmo quando tudo parece pesado demais. Se você crê que Deus está cuidando de você neste momento, escreva nos comentários: Deus é fiel. A Bíblia nos apresenta pessoas que enfrentaram situações extremas, momentos em que tudo parecia perdido aos olhos humanos. Uma dessas histórias é a de Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho quando soube que Jesus passava por ali. Enquanto muitos tentavam silenciá-lo, ele escolheu clamar ainda mais alto. Ele não permitiu que sua condição, nem a opinião da multidão, o impedissem de alcançar aquilo que precisava. Bartimeu entendeu que aquele momento poderia mudar tudo e não desperdiçou a oportunidade. Quando a dor é intensa e as respostas parecem distantes, o clamor se torna um ato de fé. Bartimeu não tinha recursos, não tinha posição, não tinha visão física, mas tinha algo poderoso: a certeza de que Jesus podia transformá-lo.
E foi esse clamor que chamou a atenção do Mestre. Assim também acontece conosco. Quando decidimos clamar, mesmo em meio ao caos, algo se move no mundo espiritual. O céu responde quando o coração se derrama diante de Deus com sinceridade. Essa história nos ensina que não devemos permitir que o medo, a vergonha ou as circunstâncias nos calem. Quando a vida parece esmagadora, é exatamente nesse momento que precisamos levantar a voz e chamar pelo nome de Jesus. Ele não está distante, não está ocupado demais e não ignora o sofrimento dos seus filhos. Ele ouve cada clamor, vê cada lágrima e responde no tempo certo. Se hoje você sente que precisa clamar como Bartimeu, faça isso com fé. Levante sua voz, mesmo que pareça fraca, porque Jesus ainda passa pelo caminho. Se você decide clamar por Jesus hoje, escreva nos comentários: Jesus tem misericórdia de mim. Há momentos em que o medo tenta dominar nossos pensamentos, especialmente quando somos cercados por situações que parecem impossíveis de vencer. A Bíblia relata que o servo do profeta Eliseu ficou aterrorizado ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Aos seus olhos não havia saída, não havia escape, não havia esperança. Tudo o que ele conseguia enxergar era derrota iminente. Muitas vezes, também nos sentimos assim, olhando apenas para aquilo que ameaça, para aquilo que nos assusta e para aquilo que parece maior do que nós. Mas Deus vê além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Eliseu, com o coração firme e cheio de fé, orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo. Quando isso aconteceu, o jovem pôde ver que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor deles. O que parecia derrota, na verdade, era proteção. O perigo era real, mas a presença de Deus era infinitamente maior. O céu já estava em ação, mesmo quando o medo tentava convencer o contrário. Essa passagem nos ensina que muitas vezes não precisamos que a situação mude primeiro, mas que a nossa visão seja transformada. Quando Deus abre nossos olhos espirituais, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Mesmo quando tudo parece cercado por oposição, o Senhor já enviou auxílio. O que você enfrenta hoje não pegou Deus de surpresa, e a vitória já está sendo preparada. Se neste momento você precisa que Deus abra seus olhos para enxergar além do medo, faça essa oração em seu coração agora mesmo. Declare nos comentários: Senhor, abre meus olhos para ver a tua vitória. Mesmo quando a batalha parece intensa, a palavra de Deus nos lembra que não estamos lutando sozinhos. Em Romanos 8, somos confrontados com uma declaração poderosa: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que nossa identidade não é definida pelas lutas que enfrentamos, mas pelo amor de Cristo que nos sustenta. Você não é apenas alguém tentando sobreviver aos dias difíceis. Você é alguém que já foi declarado vencedor em Jesus. Ser mais que vencedor não quer dizer ausência de problemas, mas a certeza de que nenhum deles tem a palavra final. O amor de Cristo garante que, mesmo em meio à dor, existe propósito. Mesmo em meio ao caos, existe direção. E mesmo quando o caminho parece escuro, a luz de Deus continua brilhando. Essa verdade fortalece a fé e nos impede de desistir quando tudo parece pesado demais. Por isso, continue crendo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Continue confiando, mesmo quando as respostas parecem tardar. Continue esperando, mesmo quando a esperança parece pequena. A fé não se apoia no que vemos, mas na fidelidade daquele que prometeu. Recuse-se a ser dominado pelo desânimo ou pela derrota. Permaneça firme na palavra de Deus, que é viva, poderosa e imutável. Se hoje você escolhe permanecer firme, mesmo em meio às lutas, declare isso com fé. Escreva nos comentários: sou mais que vencedor em Cristo. Deus não faz promessas vazias, nem palavras que expiram com o tempo. Quando Ele declara que nunca nos deixará e jamais nos abandonará, essa verdade permanece firme em qualquer estação da vida. Seja no vale mais profundo ou no topo da montanha, a presença do Senhor continua sendo a mesma. Ele não se afasta quando você se sente fraco, nem se cala quando o coração está cansado. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se revela como sustento, refúgio e força.
Talvez hoje você esteja exausto, emocionalmente desgastado ou espiritualmente abatido. Mesmo assim, Deus continua segurando você. A sua fidelidade não depende da sua performance, mas do caráter imutável dele. A palavra nos lembra que, por causa da grande misericórdia do Senhor, não somos consumidos. Suas compaixões se renovam a cada manhã, trazendo uma nova oportunidade de recomeçar. Cada amanhecer é uma prova viva de que Deus ainda está agindo. Quando o passado tenta pesar demais, o Senhor nos chama a guardar a mente. Ele nos convida a não viver presos ao que deu errado, nem ao medo do que pode dar errado. Em vez disso, Ele nos chama a fixar os pensamentos nele, porque é ali que encontramos a paz verdadeira. Uma mente alinhada com Deus encontra descanso, mesmo em meio às pressões da vida. Se essa verdade renova o seu coração hoje, manifeste sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários: a misericórdia do Senhor se renova sobre mim. Viver pela fé é um chamado diário. Nem sempre é fácil caminhar confiando quando os olhos veem obstáculos e o coração sente insegurança. Ainda assim, a palavra de Deus nos convida a andar por fé e não por vista, a escolher confiar mesmo quando o caminho não está claro. Esse tipo de caminhada exige entrega, renúncia e sensibilidade à voz do Espírito Santo, que nos guia em cada passo. Quando permitimos que o Espírito conduza nossas decisões, passamos a viver de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Ele nos ensina a dizer não para aquilo que nos afasta do propósito e sim para aquilo que nos aproxima do coração do Pai. Andar no Espírito não significa a ausência de tentações, mas a capacidade de não ser dominado por elas. É viver uma vida de rendição diária, onde o coração escolhe obedecer, mesmo quando a carne resiste. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele transforma nossos desejos, pensamentos e atitudes. A intimidade com o Senhor gera maturidade espiritual, fortalece a fé e produz frutos que permanecem. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada dia caminhando com Deus é um passo mais perto de viver a plenitude que Ele preparou para você. Se hoje você deseja caminhar mais perto de Deus e viver guiado pelo Espírito Santo, declare isso publicamente. Escreva nos comentários: quero andar no Espírito. O medo é uma das armas mais comuns usadas para tentar paralisar a fé. Ele surge nos pensamentos, invade o coração e, se não for confrontado, começa a dominar as decisões. Mas a palavra de Deus nos assegura que o Senhor é aquele que responde quando o buscamos e nos livra de todos os nossos temores. O medo não vem de Deus. Aquilo que vem dele gera paz, confiança e segurança, mesmo em meio às incertezas. Deus conhece profundamente cada detalhe da sua vida. Ele sabe onde você começou, conhece suas limitações, entende suas fragilidades e também vê aquilo que você ainda não consegue enxergar em si mesmo. Nada está oculto diante dele. E é exatamente por isso que podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Não fomos criados para carregar sozinhos pesos que só Deus pode sustentar. Quando a ansiedade tenta tomar espaço, o convite de Jesus permanece aberto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, mas um descanso profundo para a alma. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece instável, há um Deus firme sustentando cada passo. Se hoje você decide entregar seus medos e ansiedades nas mãos do Senhor, faça essa entrega agora. Declare nos comentários: lanço toda a ansiedade aos pés de Jesus. Quando escolhemos descansar em Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. O Senhor começa a renovar as forças que pareciam esgotadas e a restaurar áreas do coração que foram feridas ao longo do caminho. A palavra nos ensina que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto às águas, com raízes profundas, firmes e resistentes às estações difíceis. Mesmo quando há seca, continuam vivos, nutridos e frutíferos. Deus deseja que você esteja enraizado nele, não em circunstâncias, pessoas ou emoções passageiras. Quando suas raízes estão na palavra, você não é facilmente abalado pelas mudanças da vida. As tempestades vêm, mas não te arrancam do lugar. Os ventos sopram, mas você permanece de pé.
Essa firmeza não vem da força humana, mas da presença constante do Espírito Santo sustentando sua fé. Ser frutífero no reino de Deus não significa ausência de dificuldades, mas fidelidade em meio a elas. Mesmo nos dias silenciosos, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não percebe crescimento, Ele está fortalecendo suas raízes. Confie no processo, confie no tempo, e confie naquele que começou a boa obra em você e é fiel para completá-la. Se você deseja permanecer firme, enraizado e frutífero em Deus, manifeste essa decisão agora. Escreva nos comentários: minhas raízes estão firmadas no Senhor. O Senhor é o nosso pastor, aquele que cuida de cada detalhe da nossa caminhada. Quando permitimos que Ele nos guie, descobrimos que nada nos falta, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Ele nos conduz a lugares de descanso, renova nossa alma e nos direciona pelos caminhos certos, não por merecimento, mas por amor ao seu nome. Mesmo quando atravessamos vales escuros, a presença de Deus permanece constante, trazendo segurança e consolo. Há um cuidado intencional do Pai em cada etapa da sua vida. Ele esteve com você nas batalhas que você lembra e também naquelas que você nem percebeu. Ele foi seu refúgio quando o coração estava quebrado, sua força quando as forças pareciam acabar e sua paz quando tudo ao redor estava confuso. O mesmo Deus que venceu a morte continua reinando e cuidando de você hoje. Por isso, eleve agora sua confiança ao Senhor. Entregue tudo o que pesa, tudo o que dói e tudo o que preocupa. Descanse na fidelidade daquele que nunca falha. Ele é sua rocha, sua paz e sua esperança eterna. Que o seu coração permaneça firmado nele em todas as estações da vida, sabendo que o amor de Deus nunca se esgota e sua graça nunca abandona. Se essa oração tocou o seu coração e você confia plenamente no cuidado do Senhor, declare nos comentários: o Senhor é meu pastor e nele confio.